E teve protesto no CT do Grêmio, com direito a pedras no ônibus e violência, e a coisa saiu um pouco do controle e todo mundo já sabe mais ou menos o que aconteceu. O que achamos disso? O que achamos disso? Legal? Não tão legal? Enfim, eu acho que o assunto é complexo, tem nuances e, na minha opinião, tá errado quem fala que o protesto é totalmente benéfico ao Grêmio, que o protesto vai fazer os caras jogarem mais, agora vão estar mais motivados e etc. Mas também eu acho que tem uma miopia e uma cegueira da parte de quem simplesmente condena, de quem não vê nenhum ponto positivo nesse protesto, nenhum simbolismo que pode ser interessante por trás do que ocorreu ali no CT hoje no começo da tarde. Eu acho que as coisas têm camadas, têm nuances. A minha tendência é dizer assim, erraram, mas gostei. Sabe? Sem ser hipócrita, para ser bem sincero, tem uma parte minha racional, lógica, que sabe que passaram um pouco do ponto, né? E tem uma outra parte minha que, mesmo sabendo disso, diz assim, legal, legal. E eu vou tentar explicar, estratificar essas duas partes e tentar principalmente entender o saldo disso para o clube, para o Grêmio, as consequências, né? O que isso pode ter representado, piorado ou melhorado no sentido de ambiente, de resultados, etc, etc, etc. Eu poderia fazer um vídeo aqui de 2 ou 3 minutos, muito mais simplório, muito mais simplista, muito mais raso, simplesmente agradando quem adorou os protestos e acha que está tudo certo, tem que quebrar tudo mesmo. Bem como eu poderia fazer um videozinho também na mesma linha, só que puxando para o lado do Maurício Saraiva, né, agradando ao Maurício Saraiva, dizendo que, meu Deus, são os vândalos, erraram, tá tudo errado, pelo amor de Deus, isso não se faz. Eu poderia seguir qualquer linha e certamente teria muitos likes, muita gente apoiaria de um lado ou de outro, e a minha vida até seria mais fácil aqui, eu já estaria praticamente acabando o vídeo e estava tudo certo. Mas eu acho que nem tudo é tão simples, eu acho que o simplismo é um problema do mundo atual, do mundo hiperconectado, né? A gente tem muita informação, mas às vezes a gente é raso na maioria delas. Vamos por partes, assim. Eu acho que protesto em si é benéfico. O protesto em si é benéfico, né? Mostra que o clube não é, ainda mais em tempos de pandemia, sem torcida, né, no estádio. Eu acho que dá uma mostrada, ó, tamo aqui, sabe? O clube não é só o Herman no vestiário, não é só aquelas 4 paredes que vocês todo dia encontram ali nos bastidores, nos vestiários, no administrativo, não é só o CT, não é só... Não, o clube é muito mais do que isso. O clube é a torcida, é sua gente, é o povo gremista que estava nas ruas. Eu acho que isso é uma sinalizada interessante. Só que isso já foi feito, né? Já teve, aliás, diga-se de passagem, a Geral e talvez outras torcidas já foram muitas vezes para frente de hotel e etc. apoiar. Não era nem protesto pacífico, era apoio mesmo, era tamo aqui, inclusive nos momentos ruins. Tamo aqui, tamo com vocês, vamos lá, vocês vão conseguir. Qual foi o resultado disso? Derrota aos 48 minutos do segundo tempo, seguida de pagodinho maroto e descontraído. Então, será que surtiu algum efeito? Já fica a pergunta, né? E depois também já rolaram alguns protestos, até algumas manifestações mais incisivas por parte de torcedores, 100% pacíficas, até que a coisa estourou e culminou no acontecimento de hoje. Vamos lá, eu acho que é errado, é claro que quando parte para violência física e uma pedra num ônibus, bem ou mal, é uma violência física, né? Se de repente quebra um vidro, acontece alguma coisa, pode machucar alguém ali dentro, o próprio motorista, enfim, qualquer pessoa que estava ali por perto. Eu acho que é errado, sim, eu acho que a gente tem que dizer isso, tem que ser dito isso. Mas talvez, assim, os foguetes, não em direção ao ônibus, mas para cima, para fazer o tumulto, o barulho, a fumaça, o gritedo, talvez uns tapas no ônibus, né? Se tivesse rolado uma coisa mais assim. Eu acho que essa parte mais violenta, até certo ponto, né? É bom deixar claro, não estou defendendo que algum jogador tenha sua integridade física ameaçada ou, né, enfim, invadida,
Mas até certo ponto, o tumulto que rolou hoje talvez possa ter sido interessante. Porque, cara, o que o jogador do Grêmio tá vendo ali? Tá vendo o Herman, cara. O Herman falando aos microfones. Tá tudo bem, não, o time tá jogando bem, perdemos, mas vocês acham que o Grêmio tá jogando mal? Eu não acho, eu sinceramente não acho. Mas ele chegou a falar em G6 numa das últimas entrevistas antes da derrota pro Corinthians. Ele chegou a falar em G6, é um cara totalmente perdido, despreparado pro cargo e principalmente, talvez, despreparado para dar entrevista, sobretudo no momento de crise. Assim, é surreal o que o Romildo tá fazendo com o Grêmio, deixando esses caras ali, não preserva o cara, não preserva o clube, tá tudo errado, assim. Os caras contrataram, finalmente em agosto começaram a contratar o time para virar um time médio, um time medíocre. Medíocre vem de médio, né? Então o Grêmio conseguiu sair debaixo da linha da mediocridade e acha que tá tudo bem, não precisa contratar mais ninguém, o Grêmio acha que o time tá pronto, o time ainda é muito ruim, é muito frágil, o elenco, sobretudo, é fraquíssimo, é pobríssimo. Então, tudo isso é o que o torcedor, é o que o jogador tá vendo. Ele tá nas mãos de Herman, de Romildo, dessa galera insossa, dessa galera da confraria da alegria, que acha que tá tudo certo, que acha que tá tudo legal. Então, de certa forma, foi um choque de realidade assim, para os jogadores. Não, é o seguinte, cara, aqui é Grêmio. Aqui é muito maior do que esses dirigentes do momento, é muito maior que vocês que estão jogando no momento, é muito maior que qualquer pessoa física, que qualquer torcedor, que qualquer jogador, que qualquer pessoa. Então eu acho que foi um recadinho, porque assim, é como a gente falou na época, né? Pior do que o pagodinho em si, não é o pagodinho. Ninguém vai jogar pior porque ficou até a meia-noite numa casa de festas com a família, tocando um tantã, tomando 2, 3 cervejinhas que seja, se é que todos tomaram, comendo um salgadinho. Ninguém vai jogar pior por causa disso numa folga. Não é esse o problema, não é esse o drama. O problema é os caras terem vontade de fazer um pagodinho. Os caras socados, um time campeão do mundo, que é o Grêmio, um time gigante como o Grêmio, de 10 milhões de torcedores, um time com essa grandeza, socado no Z4, sai de uma derrota irritante, perturbadora, que foi aquela contra o São Paulo, nos acréscimos. E os caras têm clima, têm vontade, têm ambiente para ir num pagodinho, se divertir com os brother e ainda se permitir ser filmado e fotografado. É isso que esse protesto quebra. É botar a régua. Cara, daqui vocês não podem passar. Porque nós estamos numa crise, nós estamos caindo para a Série B. É pelo menos os caras entenderem que o clima é outro, é de seriedade. É de guerra, é de Copa do Mundo. Não é de perder para não sei quem e ir para um próximo pagodinho no mês que vem. Acabou. Sabe? E como a direção é fraca, o departamento de futebol é inexistente, como a gente está em péssimas mãos no momento, os jogadores também ficam à deriva. Então talvez esse protesto tenha servido para, botar os pingos nos is necessários, desenhar para eles o tamanho do drama, da crise, já que eles não estavam enxergando ali de dentro. É que nem as pessoas falam, o que adianta reclamar para o árbitro se ele não vai voltar atrás? Falavam isso sobretudo quando não tinha VAR, né? Apesar de que tendo VAR, a reclamação talvez seja em tese mais inútil, porque o cara vai conferir é ou não é. Mas quando não tinha VAR, então, que a coisa era muito mais no gogó, às vezes, na pressão da arbitragem, o cara marcava um pênalti, por exemplo, e aí todo mundo reclamava. E os caras diziam, o que adianta reclamar? Tu acha que ele vai voltar atrás? É muito raro o cara voltar atrás. No máximo tu vai ganhar um cartão e tal. Adianta sim. É a mesma lógica do, o que adianta protestar? Vocês acham que o Cortez vai aprender a cruzar porque vocês protestaram? Os caras vão se motivar mais porque tomaram pedrada no ônibus? Não é por aí. Agora, adianta sim. Tu reclama com o árbitro. É que nem no Batalha dos Aflitos. Os caras ficaram 10 minutos pressionando a arbitragem, com direito a expulsões, etc, etc. 15 minutos, sei lá, 20, né? Agora nem me lembro, mas foi um tempo grande de confusão e policiamento em campo e tal. Cara, o Anderson falou numa entrevista,
Se eu invado a área e encostam em mim, é pênalti. Todo mundo que já chutou uma bola na vida sabe que a coisa funciona assim. Se tu, depois de tudo aquilo que foi armado, 4 expulsões, pênalti pro Náutico, não sei o quê, se o Anderson invade a área e alguém assopra a nuca dele, ele se joga e sai rolando, numa época sem VAR, é pênalti pro Grêmio, meus amiguinhos, é pênalti pro Grêmio. Agora, se o árbitro dá aquele pênalti pro Náutico e ninguém faz nada, e o Patrício não vem dar um peitaço nele e o bicho não pega ali, cara, primeiro que o cara bate, daqui a pouco até faz o gol, mas mesmo que erre, ia ser um jogo normal, sabe? E é outra nuance. É outra nuance, é outra. A tua pressão, ela tem um retorno psicológico no pressionado, né? Eu acho que de certa forma não é que o Grêmio vai jogar melhor, o Cortez vai aprender a cruzar porque tocaram pedra no ônibus, mas tu bota para eles, tu dá para eles um choque de realidade, cara. Eu acho que de certa forma eu tendo a achar o saldo do protesto mais positivo do que negativo. Ainda que, repito, tem um lado racional meu que diz, cara, mas por que, cara? Mas o que vai adiantar? Os caras vão ficar mais pressionados, os caras vão talvez ficar mais nervosos no próximo jogo, vão ficar com raiva da torcida porque foram ameaçados e tal. Eu entendo. E eu acho que muitas vezes esses protestos que passam do limite são maléficos, por causa desse ponto racional que eu estou dizendo. Mas eu acho que no contexto de Grêmio, onde os jogadores estão cercados de bananas, onde a galera está no mundo da fantasia, de que o time está jogando bem, de que o elenco é bom, de que blá 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 blá, cara, talvez tenha sido bom eles tomarem um choque de realidade. Porque na prática mesmo, os culpados não são os jogadores. Na prática mesmo, na minha opinião pelo menos, a culpa é da direção. É de quem contratou esse time, é de quem está há 3 ou 4 anos sucateando o elenco do Grêmio. Vendendo e contratando muito mal, coisa que eu falo há tempos. A culpa é lá de cima. O Léo Pereira não tem culpa de ele ser ruim. O Luiz Fernando não tem culpa de, quando entrar no segundo tempo, não conseguir nos salvar. Quem tem culpa é quem montou esse elenco. Quem começou a contratar em agosto para pelo menos apagar alguns incêndios. Não é contratar para deixar o time top. É contratar para deixar o time medíocre. Em agosto. A culpa é desses caras. A culpa é desses caras. Não é dos coitados dos jogadores que entram em campo. Até acho que não está faltando esforço. Até acho que eles estão se esforçando. Então, analisando tudo isso, eu diria, cara, errada a manifestação, errado o protesto. Não é com eles. Vai só piorar o clima. Nas condições normais de temperatura e pressão, eu diria isso. Mas dado o cenário do Grêmio, talvez tenha servido para dar uma chacoalhada que lá dentro ninguém está conseguindo chacoalhar, ninguém está conseguindo fazer esse papel. Enfim, o tema é polêmico, é cheio de nuances, é complexo. Digam aí nos comentários a opinião de vocês, o que acharam do protesto, se foi bom, se foi ruim, se foi bom, mas passou do ponto, se foi mais ou menos. O que acharam? Digam aí. Até o próximo vídeo. Feito, falou. Abraço.